nessa campanha, Lula e Bolsonaro têm contado com o apoio de aliados para fazer o trabalho sujo nas redes sociais. Reportagem da Tainá Farfã. A campanha presidencial desse ano tem sido marcada por uma estratégia que terceiriza os ataques a adversários feitos nas redes sociais para manter uma imagem dos candidatos livre das críticas sobre esse tipo de comportamento. Perfis influentes e com grande número de seguidores assumiram a linha de frente nesse combate. Os deputados federais recém-reeleitos, André Janones e Carla Zambelli, são exemplos de vetores desse movimento. Oficialmente, as campanhas negam qualquer ligação com a atividade, mas também não condenam nem pedem para que o fluxo seja interrompido. As mensagens são caracterizadas por montagens de baixa qualidade, prints de notícias sem contexto, temas de difusão e viralização rápidas. Entram nessa conta, inclusive, conteúdos comprovadamente falsos ou distorcidos, cuja mensagem se espalha com velocidade maior do que qualquer explicação posterior dos candidatos. O compartilhamento desses materiais é feito de forma segmentada em cada uma das redes sociais, com o objetivo de atingir públicos específicos. Questões sensíveis como as pautas morais ou religiosas são colocadas de forma apressada, obrigando o outro lado a responder. Isso faz com que a campanha tenha de gastar tempo apagando eventuais incêndios, ao invés de trabalhar as próprias pautas. Nenhuma das campanhas nesse cenário consegue propor um debate novo, um debate de ideias, um debate de propostas, né? Esse debate, de fato, ele fica interditado. Não é como se um lado estivesse tentando convencer o outro sobre as suas fake news. É como se um lado estivesse tentando interditar o outro, na verdade, para não sejam promovidas pautas, ideias, enfim, outros temas nesse segundo turno. Com as pesquisas mostrando que a maioria do eleitorado já decidiu o voto, a chance dos candidatos conquistarem o que falta para vencer a disputa reside em parte no aumento da rejeição do rival. Assim, esse tipo de trabalho nas redes sociais deve ganhar ainda mais tração na reta final da campanha. Provável que com o avançar das pesquisas e da proximidade do segundo turno, algum dos lados ou ambos os lados estejam cada vez mais desesperados, cada vez mais caóticos na sua forma de atuar. A tentativa nessa reta final, com certeza, será cada vez mais tentar aumentar a rejeição do eleitorado contra o outro candidato, né? Então, as fake news, infelizmente, vão continuar sendo utilizadas, seja de um lado, seja do outro, em ambos os casos, para tentar interditar o debate nas redes sociais. Em nota, a deputada Carla Zambelli afirmou que não há estratégia de campanha em relação às postagens e que as redes sociais são um instrumento de informação independente e esclarecedor. A CNN não teve resposta de André Janones. Christian, quando vocês trabalham e fazem na Eurásia as simulações de vitória de um candidato ou de outro, de probabilidade, qual o peso que vocês colocam para a rede social e para esse trabalho sujo todo que a gente está vendo nesse segundo turno da eleição? Uma boa pergunta. A gente não coloca um peso específico às redes sociais em comparação com meios de comunicação de televisão ou outros veículos de se comunicar diretamente com a imprensa. O que nós enxergamos e incorporamos em qualquer análise de eleições, não só no Brasil, mas também em outros países, é o fato que a maneira com a qual candidatos se comunicam com seus eleitores se ampliou com as redes sociais. Antes era um jogo dominado pela televisão, pelo rádio, pela imprensa, e agora nós temos um outro caminho, outro mecanismo para poder se comunicar com o eleitor, e isso faz parte, influencia as campanhas, influencia parte do eleitorado, utiliza informações nas redes para tomar as suas decisões, então virou um fórum adicional, né, de um embate eleitoral. E eu acho que, assim, essa análise que acabou de ser colocada está totalmente correta. No fundo, o que está acontecendo, nós temos vários tipos de ataques que estão vindo das redes sociais e as campanhas ficam entre a cruz e a espada. Você gasta tempo para tentar se defender e desmentir certas mensagens que podem ser caracterizadas como fake news, ou você fica disciplinado focando nos temas que você acha que os eleitores estão mais preocupados. Eu só diria que
esse desafio fica mais difícil, particularmente porque a diferença entre os dois candidatos agora está mais estreita. Então, nós estamos falando de uma campanha de incrementos. Né? Boa parte do eleitorado já tomou sua decisão e você está tentando convencer esse miolo razoavelmente pequeno. Então, é uma faceta adicional da discussão que a gente teve sobre religião. A campanha do ex-presidente Lula tem uma desvantagem importante no segmento eleitoral evangélico e está tentando, né, pelo menos, amenizar esse déficit, que vem por várias razões. Esses ataques nas redes, a campanha vai também ter que tomar cuidado de não ser sugado para tentar só desmentir e desviar do foco do que realmente importa, até para esses eleitores mais indecisos, que também são questões de econômico e social, uma mistura desses dois. Nessa decisão entre a cruz e a espada, que o Christian diz, Felipe, a campanha do PT parece ter optado pelo ataque. E é a grande diferença que a gente vê agora nesse segundo turno, a baixaria está generalizada. Só que na campanha do PT a justificativa é essa, olha, nós estamos revidando, nós precisamos expor a hipocrisia do outro lado. Faz sentido? Pois é, Raquel, a questão é até que ponto está revidando e até que ponto está agindo dessa forma, né? Eles tentam sempre parecer que estão simplesmente rebatendo com o expediente que os bolsonaristas usam, como se eles próprios jamais usassem esse expediente. O André Janones, ele defendeu abertamente que se use fake news contra o bolsonarismo para rebater as fake news dele. Em vez de você ficar na defensiva, você joga outra. Ele citou uma que eu não vou nem expressar aqui, porque é muito chula, que foi usada pelos bolsonaristas contra a campanha do PT em 2018, e falou, isso se combate com outra, e repetiu aquilo, né? E falou olho por olho, dente por dente, ainda pediu para a militância petista viralizar aquilo. Foi quando ele atribuiu aos bolsonaristas, ao governo Bolsonaro, ao presidente, que a decisão sobre suspensão do piso salarial da enfermagem. Quando, na verdade, essa suspensão, a gente até comentou e analisou em detalhes, foi feita pelo Luiz Roberto Barroso, e ele tentou botar o Bolsonaro ali por trás daquela questão que, enfim, havia muitas nuances. Então, há esse tipo de expediente sendo terceirizado, foi uma abordagem muito precisa aí, da nossa reportagem, e esse embate nas redes sociais gera pão e circo. Muita gente gosta de ver ali nas redes sociais o circo pegar fogo, um atacando o outro, aí rebatendo no mesmo nível, e aí se compartilha para se comentar, para se refutar, e fica essa guerrinha virtual, né? Eles até usam muito essa premissa, estamos numa guerra do bem contra o mal, cada lado tem as suas nomenclaturas para isso nesse sentido, e tentam atrair ingredientes, como foi dito, há essa tentativa de se incrementar, de se trazer novos ingredientes para captar aquele eleitor que não veio no primeiro turno e que é pouco no segundo. Então, cada um usa as suas armas. Uma coisa para contribuir aqui. Por favor, Christopher. Não, é que também é importante chamar a atenção pelo fato que nós estamos num quadro diferente nessa eleição do que estávamos 4 anos atrás. 4 anos atrás, eu acho que o campo bolsonarista estava nadando de braçado nas redes sociais, tinha um domínio muito grande sobre a sua utilização, foi muito importante para a campanha do presidente naquela época, até porque ele não tinha tempo de televisão, mas de lá para cá, e a gente está vendo isso na campanha petista, a campanha petista investiu muito na utilização de redes sociais, de ter uma estratégia de influenciadores. Então, se a gente pega as métricas entre performance dos dois candidatos nas redes, Bolsonaro ainda está na frente, mas a desvantagem é muito menor do que era 4 anos atrás. Então, acho que o jogo está um pouco mais equilibrado, não é? E, evidentemente, se você entra num bate e rebate dos dois lados e você entra num nível sujo, é claro que o perigo para a campanha petista é que você só entra nesse jogo e você nivela as duas campanhas desse lado. Então, é um equilíbrio, né? É uma dificuldade, mas eu só queria chamar a atenção pelo fato que a campanha petista avançou muito com relação a 4 anos atrás. Aprendeu a bater também, né, Christopher? Ô, Naka, deixa eu te perguntar das plataformas. O Felipe estava citando o Janones e ele usa um expediente engraçado, né? Ele fala assim, eu não sei se é verdade, mas estão dizendo por aí que isso e solta uma fake news. Como
Como é que fica uma plataforma, um Twitter, um Instagram, o Google, na hora de bloquear uma coisa dessas? Eles assinaram acordos com o TSE, disseram que iam atuar mais fortemente. Estão conseguindo? Eu acho que falharam miseravelmente. Estão falhando todos miseravelmente. Porque esse expediente é o mais visível, né? De um deputado eleito que diz ali, olha, chequem antes de compartilhar isso. Mas há um sem número de outros métodos de divulgação desse tipo de informação, de fake news, né, que não são alcançados pelos mecanismos de tentativa de barrar esse tipo de propagação de mentira. Acho que as campanhas descobriram maneiras, para além das contas oficiais, com uma série de outros mecanismos em que isso fica orgânico, literalmente orgânico. E há um fato que é dramático nisso, porque a cauda dessa informação é muito longa, né? Como dizem na internet. A cauda longa é que ela começa e demora muito tempo para que isso suma completamente, porque as pessoas vão organicamente retweetando, repostando, compartilhando nos grupos de WhatsApp, de Telegram, isso de maneira absolutamente infinita. Sem contar nas redes novas, né, no TikTok, Kuai, enfim. Infelizmente, esse problema me parece que está muito longe de ser resolvido e as plataformas, apesar da boa vontade, tem braço muito curto diante do problema, que é muito maior do que as plataformas. Mas será que é uma questão mesmo de braço curto ou de Não, política? braço curto que eu digo de não conseguir alcançar. Não acho que é preguiça. É de não conseguir Mas não alcançar. é de política interna? De não querer censurar? Mas como que você conseguiria, por exemplo, impedir o surgimento dessas histórias todas que a gente viu fechou a urna lá no primeiro turno, uma avalanche de boatos de fake news dos dois lados. Como é que as redes conseguiriam barrar isso por palavra-chave, por usuário? Me parece que os mecanismos ainda não estão tão sofisticados como a mente humana, infelizmente. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que vou jogar para você, Christopher, porque você que trouxe. Você disse que o jogo está mais equilibrado e o bolsonarismo sempre nadou de braçada. Essa reação do petismo, ela é orgânica ou ela é realmente organizada, orquestrada? Eles realmente estão fazendo isso ativamente? Olha, eu acho que tem um elemento que é organizado e bem pensado na campanha petista. Aí, evidentemente, tem um lado mais orgânico de apoiadores não formais dentro da campanha. Mas pelo menos, assim, nas conversas que eu tive, o PT entrou nessa campanha focando para não ter uma desvantagem tão grande nas redes, né? Eu acho que as métricas nas redes sociais não mostram um tamanho de vantagem do Bolsonaro tão grande quanto houve 4 anos atrás. Então, acho que esse investimento nessas redes sociais gerou um resultado. Janones, evidentemente, foi um ator importante para poder contribuir, mas foi algo pensado, sim, né? E essa discussão sobre, acho que o Naka colocou assim, ele colocou bem, não é? A capacidade dessas empresas de mídias sociais coibir fake news também é diminuída não só pelo fato que tem um crescimento orgânico, mas também pelo volume do que nós estamos vendo, né? Porque se é para poder cortar, né, e certas contas e certas notícias, teria que fazer uma cirurgia muito agressiva, né? Então, até logisticamente e até no manejo de uma plataforma de mídia social, é muito difícil uma empresa tomar decisões de poder barrar tudo que dentro da categoria de fake news. A analogia que eu faria até com o último debate presidencial, onde cada candidato está fazendo ofensas às outras, e aí na moderação do debate tinha que dar réplica para o candidato que era ofendido. Então, o instrumento de réplica pode ser utilizado, mas quando você tem um volume tão grande, você acaba dificultando o teor do debate. Eu acho que isso é uma escala pequena, mas uma analogia para dizer que essas empresas de mídias sociais é muito difícil você coibir esse tipo de fake news. Felipe, o tempo está quase estourando, então vou te pedir uma manchete. Por que Jair Bolsonaro e Lula mantêm uma distância regulamentar aí de Damares e
Janones? Porque eles são mais estridentes, são mais histriônicos, porque eles geram todas essas polêmicas e os líderes das campanhas sempre querem utilizar aquilo que eles eventualmente tragam de bom, mas ficar distantes daquilo que eventualmente tragam de ruim. Eles colocam lá para trabalhar por eles, para gerar polêmica, para gerar engajamento, para gerar antagonismo. Mas se eles fazem algo que seja realmente aloprado, aí, olha, ele não tem como coibir o que os outros estão fazendo, não tem nada a ver com isso. Christopher Felipe Naca, muito obrigada.